Você chegou. Muito boa noite. Para quem não me conhece, sou o Roberto, né? E é muito grato por estar aqui na casa, podendo aí trazer um tema que a gente estuda aí dentro do aspecto da doutrina espírita, né? Então, muito bem, sejam bem-vindos, né, que estamos visitando hoje, e a espiritualidade também, né, que participa da Casa Espírita e visitam as casas também, né, são simpatizantes, também sejam bem-vindos. E a gente agradece imensamente a Deus, primeiramente, né, a Jesus, que é o nosso irmão maior, que pôde aí, há mais de 2000 anos, trazer esses aspectos pelo qual a doutrina espírita, né, ela trouxe aí o seu grande legado, né, de Cristo, demonstrando aí os aspectos da sobrevivência do espírito após a vida do corpo, né, encarnado. Esse tema de hoje é um tema bastante interessante no sentido dos nossos interesses, né? Está aqui, né, o tema de hoje, Evangelho, né, foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Cortou um pouquinho, aqui está inteiro, lá cortou. Esse tema, ele parte, a princípio, né, para a gente dar um início aqui para vocês poderem entender, do capítulo 3, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Pertence à codificação do Espiritismo, uma das obras, né? Essa obra aqui em específico, ela foi publicada em 1864, né? Pelo codificador, pelo pseudônimo Allan Kardec. E tudo se iniciou, né, dentro da codificação pelo Livro dos Espíritos, né? Que foi publicado em 1857. Tem aqui uma legenda, né, das obras. Essa aqui foi a primeira. A primeira foi 500 perguntas e respostas, depois uma segunda, juntou tudo e deu aí 1019 perguntas e respostas. 1019. Então o professor, ele usou essa metodologia, ou seja, ele perguntava e vinha uma resposta, né? Então, para quem não conhece um pouco mais a fundo, né, não dá para a gente aí em 30, 35 minutos, até 40 minutos, trazer grandes observações, né? Dá para a gente dar uma passada um pouquinho rápido para desenvolver o tema. Bom, e conforme eu estava estudando sobre o assunto, né, eu já peguei esse assunto olhando para a seguinte questão, né? A seguinte questão. Para você falar que há muitas moradas na casa do meu Pai, vê uma parábola que o Evangelho aqui, segundo o Espiritismo, ele trata exatamente o que é especificado na capa, né? Que o Kardec colocou aqui. Contém as explicações dos ensinamentos morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Então, você vem aqui no capítulo 3, né, tá aqui separadinho, e tem uma passagem de Cristo, né, uma passagem bíblica na época que foi relatada. Eu vou ler para vocês, né? Eu estou com um grau aqui sem leitura. Que não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. É Jesus falando, né? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois lhes vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retornarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, vos estejais também. Está aqui em João 14, 1-3. Então tem um recorte, né, dessa passagem bíblica, que Cristo traz aí uma observação
dando aí um olhar para quem estava ali ouvindo a ele, né? Na realidade, ele fez um recorte do assunto, né? Porque perguntaram para ele, né? Se você lê o texto inteiro, fazendo sempre perguntas para Jesus, ele ia lá trazendo uma ideia do que seria o plano de Deus, que é um plano que sai daqui do nosso espaço, do planeta Terra, e tem um olhar para o universo. Na casa do meu pai tem muitas moradas. E hoje a gente olhando aí a ciência, né? Pesquisando, fazendo observações a longo alcance, já foram identificados muitos planetas fora do planeta Terra, né? E planetas que são quase impossíveis de serem alcançados pelo homem, através das suas naves espaciais, pelas pesquisas. O que a gente observa? Eles chegam em um determinado alcance, né? É uma leitura diferente do nosso tempo também, quando uma nave vai pensar em fazer uma viagem, eles já calculam que vai levar dezenas de anos. Então seria uma tripulação completamente... eles estariam sendo envolvidos as suas próprias vidas, né, nessas viagens espaciais. Ou seja, o homem não consegue ter um alcance material para observar se há vida nesses planetas. Os planetas que já foram observados, eles já têm um relato. Os outros que foram ou que nem foram, não se tem nenhuma ideia, né? O que tem a ver com o tema, né? A gente pode imaginar. É o que ele está falando aqui. Quando ele diz que ele, né, vai preparar um local, ou seja, ele trabalha, né? Jesus trabalha no universo junto com o Pai, né? E também ele relatou aqui que ele vai voltar, né? Aqui, ó. Depois que ele preparar, eu voltarei e vos retornarei para mim. Então, a gente tem uma ideia, pela codificação do Espiritismo, que o Espírito, né, que ele também comenta nas obras, que tem um Consolador prometido, que no tempo adequado estaria retornando para vós e estaria explicando tudo. E o Espiritismo traz para nós um campo de observação sobre esses assuntos. A Casa Espírita, especificamente a Casa Espírita, mas não precisa ser espírita para estudar a codificação, mas a Casa Espírita, para que ela serve, né? Ela serve para demonstrar para nós, através das obras que foram publicadas no século XIX, esse caminho que o espírito precisa percorrer. Esse caminho das moradas, que ele citou aqui, né? Nós aqui estamos vivendo num planeta que foi preparado para nós, né? Que estamos encarnados aqui hoje, né? E aí, essas moradas, entre elas a Terra, ela é um ambiente de desenvolvimento do espírito. Que quando você nasce, né? Nós nascemos, nós começamos a vivenciar uma vida no corpo, numa família, numa sociedade, num país, num local. E esse espírito precisa ainda ser preparado, ser desenvolvido, né? Tudo isso a gente encontra explicadinho aqui na obra, nas obras, né? Que a gente vai ter que ter o quê? Um caminho para traçar esse desenvolvimento da nossa moral, da nossa intelectualidade. E quando você vai olhar para esse tema, eu trouxe também aqui uma outra observação para a gente dar esse caminho de continuidade. Não tem como você falar das moradas ou da vida espiritual, das sucessivas vidas espirituais, sem você olhar para o que tem aqui no Livro dos Espíritos, né? Que é a primeira obra, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, ou seja, o objetivo da encarnação, né? E tem aqui uma primeira questão, que é 132, que o Kardec pergunta, né? Na pergunta 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, é uma literatura que vai tratar, como vários assuntos que tem aqui, que a lei do progresso é uma, que está aqui nessa obra, ela vai tratar sobre o objetivo dessa encarnação, né? E conforme você faz a leitura dessa primeira questão,
ele fala exatamente disso. A resposta vem aqui, né? E respondem para o Kardec. A lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Aí tem um ponto e vírgula e continua, né? Então, o objetivo é alcançar a perfeição. E aí, esse tema que eu trouxe, ele vai destacar, né, nessa lição que está aqui, exatamente as questões da nossa visão do mundo, né? Que a gente vive aqui no planeta, de que forma? De uma forma agitada, né? Os acontecimentos não estão fechados somente aqui onde você mora, no estado de São Paulo, no Brasil, não. Os acontecimentos são globais, são guerras, doenças, conflitos, né? Políticas diferentes de cada nação, né? E tudo isso impacta a sociedade de uma forma geral, né? A gente não está vivenciando um momento de 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, né? Nós estamos vivenciando uma era diferente, um momento diferente, onde a tecnologia, por exemplo, é uma das ferramentas que nos deixa mais vinculado aos momentos que o planeta está passando. Começa a explodir um vulcão, uma erupção vulcânica, olha, basta 2, 3 minutos, você começa a receber filmagens, cai um avião, né? Caiu um avião recentemente. É imediato. Antes dos repórteres irem lá verificar o que aconteceu com as suas câmeras, já tem alguém com o celular filmando, coincidentemente, a decolagem do avião. E o avião cai. E a pessoa estava lá filmando um acidente sem saber que ia ter um acidente, né? Ou um passageiro dentro do avião, ou coisa desse tipo. Então, hoje a gente tem aí um momento diferente das nossas vidas. Nós estamos convivendo com uma oportunidade que mexe muito conosco, na questão emocional principalmente. Porque quando você vê as tragédias passar bem perto de você, né, bem perto que eu digo, no planeta que você vive. São pessoas, são famílias também, que vivem como nós aqui, né? E tem uma guerra, né? Bomba para cá, bomba para lá. E você começa a falar, nossa, mas que coisa, né? A falta de comunicação, né? De uma organização política, religiosa, vivenciando desafetos ainda. A gente fica até imaginando, como é que pode isso, né? Como que pode isso? São exatamente esses espíritos, né? Como nós, que estamos aqui no planeta, para poder aprender alguma coisa aqui. E para aprender, a gente vai sofrer desafios, desencontros, nós vamos ter momentos difíceis. E nesse capítulo que está aqui no Evangelho, tem até uma questão, né, que está aqui, que eu citei aqui já, a destinação da Terra, né? Tem no item 6 desse capítulo que a gente está tratando hoje, eu fiz um pequeno recorte aqui, na primeira entrelinha da leitura, onde o espírito comunicante passa para o Kardec a seguinte questão: muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade, paixões terríveis, né? Está aqui, ó, misérias, doenças, de tantas naturezas, né? E concluem disso, né, que somos nós, que a espécie humana é algo muito triste. E não é isso que a gente acaba olhando mesmo? A gente vê aí os eventos aqui no Brasil, em especial, que é onde a gente vive. A gente não precisa citar para vocês detalhadamente, mas a gente vê que o amor, às vezes expressado como amor, ele se torna violento, um amor incondicional, violento, tirando vidas, abusos das mais variadas formas na própria família, né? A gente vê aí uma sociedade desequilibrada, né? Onde você mal consegue andar na rua despreocupado, você tem que estar trancando tudo, né? Ou seja,
a gente vê nas pequenas coisas, grandes coisas, que são esses eventos que foi comentado aqui. Aí a gente olha para isso tudo e olha assim a humanidade, né, como algo muito triste, né? E ao mesmo tempo, nesse texto, o Espírito que se comunicou trouxe esse texto para o Kardec, através de um médium. Ele cita, ele dá um exemplo, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ele faz um comentário que eu achei interessante, está no finalzinho aqui, que ele comentou o termo hospital, prisão, como exemplo, né? Então ele falou assim, ó, como é que você pode olhar o planeta, né, de uma forma tão pequena? O planeta Terra faz parte do universo. Então a humanidade que vive na Terra é uma parte desse universo. O universo é muito maior que isso tudo. O planeta Terra é uma parte disso. E aí ele faz uma comparação. Ele fala assim, ó, um hospital, por exemplo, né? No planeta você tem hospitais, você tem prisões. O que tem nos hospitais? Pessoas precisando de tratamento, né? Vão passar por tratamento e depois do tratamento, muitas delas saem curadas de um hospital. E quando você olha para uma prisão, o que você vê na prisão? O mais variado tipo de vício. Que tipo de vício? Criminosos, né, que se envolveram em delitos e vão para uma prisão, cumprir uma pena. E depois que sai da prisão e cumpriu a pena, ele cumpriu o que ele devia, né? Então o planeta, ele funciona dessa forma. O planeta não é simplesmente, né, quem, por exemplo, não está doente não vai para o hospital. Quem não cometeu um crime, não está envolvido nesses vícios da criminalidade, ele não vai parar numa prisão. Então nem todos vão ser doentes e nem todos vão ser criminosos, né? E ao mesmo tempo, você olhando para o país, o que você observa no país? Você vê uma sociedade de diversas formas, né? De que forma que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Que essa sociedade, ela tem a pobreza e a riqueza, numa própria moradia, né? Na classificação que a gente considera nessa miséria, nessa pobreza, mas não é o país inteiro ou o mundo inteiro que convive com isso. Isso é subdividido. Desde que a gente conhece a história do país, se você vai aí afora, em outras sociedades, em outros países, eles têm também os mesmos problemas, né? Tem uma sociedade pela qual ela tem condições financeiras melhor e, ao mesmo tempo, tem aqueles que estão numa condição muito abaixo das suas necessidades mínimas de sobrevivência, de alimentação, de um abrigo, né? De um cuidado da família, das crianças. Então os governos vão tentando ali equilibrar isso, né? Mas isso ainda funciona desta forma. É como se fosse uma divisão desses espíritos vivenciando a sua vida encarnatória, né? Então nesse texto é feito essa observação, que não dá para você ter um ponto de vista, como ele mesmo falou, né? Eu copiei do texto, de uma forma limitada. Você tem que olhar o todo. O todo é bem grande, né? Não dá para a gente fazer um resumo. O Brasil é um país onde só tem criminosos. Não, o país tem muito mais gente que não pertence ao crime do que criminosos. E essa pequena fatia está sendo cuidada pelas políticas públicas, pela segurança, né? E aí ele ainda faz um recorte aqui, ó, a falsa ideia do conjunto. Então a gente precisa, isso acontece para mim também, né, que estou aí aprendendo na vida, com o dia a dia, né, a gente não sabe tudo, a gente precisa aprender, precisa ou ser um observador, às vezes a gente é mais crítico do que ser um observador, né, isso para mim principalmente, e a gente acaba fazendo uma ideia falsa desse conjunto, né, de condenar alguns assuntos para o todo. E o todo é muita coisa, como eles falam no texto, né? A gente tem que observar que Deus dá uma oportunidade para nós termos uma vida aqui, né? E essa vida,
ela pode ser melhor explicada, melhor desenvolvida, esse entendimento, quando você se deixa ter um encontro nesse caminho dos estudos, por exemplo, né? Como hoje eu trouxe esse tema aqui, né? Então, mas eu não via dessa forma, não observava que poderia ser dessa maneira, mas o Cristo já comentou disso daí lá atrás, né? Há mais de 2000 anos. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Então aí você fala, caramba, você tem muitas moradas, o que ele quer dizer com isso, né? Para mim, morada é uma casa, é um planeta. E aí a ciência foi demonstrando a longo alcance que sim, tem vários buracos negros no universo que a gente não vai conseguir transpor isso, né? A gente aqui não vai conseguir. O planeta, os homens aqui não vão conseguir ter esse alcance, né? Então, se destaca nas obras da codificação isso de uma forma mais observada. Entre elas, o que está sendo comentado aqui nessa questão do objetivo da encarnação, né? Que eu vou ler aqui só um recortezinho para vocês entenderem. A encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la, é que em cada mundo toma um corpo, em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Olha que interessante. Então, quando a gente aprende mais, quando a gente consegue, através das vidas encarnatórias, a gente vai aprendendo a lidar conosco mesmo, primeiramente, a gente começa a fazer parte da própria obra de Deus. Você começa a contribuir. Porque senão a gente seria simplesmente um boneco, né? Eu venho aqui, vivo minha vida, morri, beleza. Um dia eu vou reencarnar de novo e só trabalho para mim. Não. A gente está aqui como aprendiz. A gente vai aprendendo, sempre aprendiz. Sempre somos alunos, né? Na casa espírita não tem professor, não tem diretor de escola, somos todos aprendizes. Estamos todos juntos para aprender, né? E nessa obra de aprender, a gente vai viver na nossa vida. A gente vai acertar, a gente vai cometer erros, né? Aí você se ergue novamente e continua, né? A vida não se encerra num erro simplesmente, né? Porque pelo que a gente observa nesse dia a dia que a gente vive aqui, a gente tem uma movimentação para os dois lados, né? Qual lado que é? Qual os dois lados, né? Entre acertar e errar. Então, volta e meia a gente pode ter um deslize. Aí você se levanta e fala, beleza, eu errei, mas agora eu vou tentar não errar mais. Vou tentar fazer o certo. Então, quantas vezes você cair, como se diz assim, cair, você deve se levantar. Porque a vida não vai se encerrar. Se você desistir, é pior, né? Você deve continuar a sua vida e se corrigir. Não se corrigiu nessa vida, você vai ter outras oportunidades. E como ele está dizendo aqui, à medida que você vai se desenvolvendo, você vai fazer parte desse mesmo desenvolvimento na vida que você está aqui, tendo no seu dia a dia, dentro da família, da sociedade. Quando você educa um filho, por exemplo, né? Uma criança que tem que receber ali uma educação do lar, através dos avós, dos pais, né? Então, a oportunidade, ela é livre. Você não é obrigado a fazer nada. Nada é obrigado. Mas você vai ter que cumprir as metas que são citadas, como é dito aqui, né? A ação dos seres corpóreos é necessária na marcha do universo. Deus, em sua sabedoria, quis que numa mesma ação encontrasse um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por sua lei admirável da providência, tudo se encandeia, tudo é solidário à natureza. Olha que bonito que é, né, gente? O interesse do nosso Pai, nosso Criador, é que a gente se aproxime dele, né?
Olha que interessante que é. Aí você fala assim, cara, como é que eu vou me aproximar de Deus? Basta a gente seguir a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? A lei de Deus, ela começa para nós, né, no nossa intimidade, nós temos já isso já inserido, só que a gente não sabe fazer, não sabe aplicar ainda. Então você vive, né, numa vida aqui, convive na sociedade, aí tem a lei do homem. A gente não tem que cumprir as leis, pagar os impostos, cumprir as leis, né? Quem dirige, quem tem um veículo tem que tirar a habilitação, para tirar a habilitação tem que treinar, tem que estudar, fazer as provas, aí você sai no trânsito, aí você começa a fazer multa, começa a acertar, e errar também, acertar é um dever, errar não é um dever. Aí você vai ter que pagar as multas, né? De repente seu carro é apreendido, ou seja, você pode observar, é a lei do homem. Aí você tem que começar a cumprir a lei do homem primeiro. É fazer o certo dentro dessa lei. Já é um primeiro passo, né? Então, quando ele diz aí de um criminoso, por exemplo, já ele está se desviando da lei do próprio homem, que as leis elas corrigem, elas vão lá e, né, e vão prender, né, vai ter uma investigação, vai ter a prisão, vai ter o julgamento, ele vai cumprir, né, a gente vê falhas na lei, sim, mas daqui a pouco já está corrigido. A gente vê falhas, às vezes, né, para quem está acompanhando, uma nova guerra que surgiu aí entre as duas nações que estão lá no Oriente, né, e Israel e Irã, e você fica assim, nossa, mas por que está acontecendo isso, né? Um acha que ele tem bomba atômica para destruir o seu país, né? E o outro talvez queira destruir mesmo, que é a política ali, está envolvida na própria fé religiosa, que não aceita ou a fé do outro, ou a visão de mundo do outro, é uma coisa maluca mesmo, né, gente? Completamente maluca. Mas aí, o que a gente está observando com isso tudo, né? Se você pegar as notícias, né? E está faltando o quê? Né? Um governo que tinha antes, em 79, anos 80, que ele foi deposto, né? Porque ele queria exatamente unir as nações. Ele tinha uma ideia de união, de visão, de unir os povos. Rapidinho alguém tirou ele de lá, né? Porque foram mais fortes que ele naquele momento. Daqui a pouco, a gente olha assim, mas tem que ter a guerra? Se você analisar bem, ainda tem que ter a guerra. A guerra vai, de alguma forma, corrigir esses homens, né, que acham que podem tudo, né? E alguém tem que fazer isso, né? Então, é difícil a gente fazer um resumo disso tudo, né? Porque não é o assunto daqui. Mas a gente vive conflitos aqui dentro também, né? Diferentes guerras aqui, internas, né? E que a gente tem que fazer o quê com tudo isso? Ser um julgador também? Ser um acusador? Ah, tem que ir preso mesmo. Ah, tem que morrer. Ó, tem que pagar. Como que a gente analisa isso tudo, né? Da forma que a gente pensa. A gente tem o direito de pensar o que quiser, avaliar da forma que quiser. É o nosso direito. Nós temos liberdade de pensar, né? Isso aí ninguém tira da gente, a liberdade de pensar, né? Mas a gente tem que avaliar. Porque se Deus ele dá o espaço para nós, dá para todos. E cada um vai ter o seu julgamento lá na frente, pelo processo encarnatório também, né? Se a gente vê aí na sociedade N problemas, né, desde cedo, acontecendo, em cada lugar, de diferente forma, existe um motivo para isso tudo. É o exercício desse aprendizado dos espíritos, né? E aí eu fiz um recortezinho aqui, né, que o que a gente pode observar nas nossas vidas, que existe sim uma luta, que é falado, Paulo fala isso, está em João, eu não lembro que passagem que é, sobre a luta do espírito contra a carne, né? Que ele queria fazer, ele fazia coisas que a carne queria que ele fizesse, e o espírito não queria, né? Aí você para analisar, né? Uma pessoa que, por exemplo, a gente que está no dia a dia, né? Tantos são os problemas dos vícios, né? E a gente com comida,
é com várias coisas, alimentação, ou N situações. E aí você tem que tentar se livrar delas. E é difícil. A gente vê a dificuldade que se existe em tratar da pessoa que está com algum problema vinculado a esse tipo de situação. Se fosse fácil, não tinha problema, né, gente? A gente ia lá, dava uma pílulazinha, 1, 2, 3, e resolvia o problema. Ou se não, o pai ou a mãe aconselhando seu filho, filho, não faz isso, não vai fazer bem para você. Né? Se só falar resolvesse, né? E às vezes não resolve. Né? A pessoa entra, cria problemas para si mesmo, envolve a própria família, além de si mesmo. Né? Quantos pais e mães estão chorando nesse momento de ver seu filho envolvido com problemas aí, né? Dos mais diversos. E aí a gente vai estar analisando por esse ângulo, né? O filho dos outros não dói dentro de mim. Mas e se é com o nosso filho, né? Então, a gente tem que pensar bem, né? Sobre essas questões, né? Que a gente deve, digamos, né? Aprender a entender o que é o perdão, que não é uma coisa simples, né? O que é o perdão, o que é esse amor, né? Que a gente ainda está enraizado em muita coisa aqui nessa vida terrena, e a gente vai aprender a fazer isso ao longo da vida, né? A gente não vai aprender isso da noite para o dia, né, gente? A gente não é o mesmo que ontem e não seremos o mesmo, né, o de ontem, e amanhã seremos diferentes. Isso não é só no corpo, é nos pensamentos, na nossa ideia espiritual, né? E essa questão que eu coloquei aqui, né, que está para vocês darem uma observada, é a lei do progresso, também está aqui no Livro dos Espíritos, né, que faz parte desse conteúdo, que eu separei algumas questões. Eu não vou ler todas, né, mas para efeito de pesquisa, na questão da lei do progresso, o Kardec ele conseguiu desenvolver uma metodologia. E, né, para quem não conhece, o Kardec era o professor Rivaio da época, né? É um pedagogo que era o educador na França, né? E ele já tinha uma didática, né, uma metodologia de ensinar e aprender, né? E então essa metodologia entre você fazer perguntas e ter respostas, né? E aí a gente analisa assim, cara, mas quem que respondia, né? As respostas vieram já de espíritos que já estavam com esses movimentos que tem aqui no livro, já prontos em si. Né? Não é o Roberto aqui que desencarna amanhã e ia dar uma resposta dessa. Eu não estou pronto, eu não sei disso ainda, não tenho isso tudo formado, não tenho como responder. Né? Eu tenho como ler hoje, né, e tentar aprender com eles aqui. Né? Então, por exemplo, na questão 783, o Kardec faz uma pergunta, uma delas, né? O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta, né? Ou seja, ele está perguntando. Então, nessa marcha da humanidade, ela é progressiva, contínua e é sempre lenta? Uma resposta curtinha em 3 linhas aqui que o Espírito trouxe para ele. Não, são como uma pequena pedra, desculpa, eu estou respondendo errada, há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Olha que interessante, gente. Abalo físico e moral. Nós tivemos há pouco tempo aí, né, uma pandemia, que foi um efeito físico, né, que trouxe aí, desencadeou centenas de milhares de mortes, né, gente, no mundo inteiro. Trouxe uma movimentação de troca de vacinas, de remédio, né, de tratamento, troca de inteligência, de ciência, né. Então, daí a gente tem uma ideia de que esse capítulo aqui, ó, que está no 8, Lei do Progresso, ele vai falar exatamente sobre essa questão que eu trouxe hoje aqui para nós, né? Que na 776, o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Né? Uma pergunta, né?
E na marcha do progresso, né, o homem traz em si um impulso de progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve naturalmente. Então, assim, as respostas elas vêm de acordo com as perguntas, né? E essas questões que foram respondidas já são espíritos que já vivenciam isso de uma forma natural. Não é como nós aqui que estamos com esses desafios, esse desencontro, né? Esse mau entendimento do que é, né? O que o Jesus trabalhou lá atrás, né, para a gente, né, mostrando para a gente várias formas, né, do plantar e colher, né, que a gente, plantar não é obrigado não, mas vai colher. Então, se não plantou nada, vai colher alguma coisa lá na frente. Talvez não vai colher nada, né? Aí, como é que faz? Você não vai plantar milho e colher feijão, né, gente? A gente não vai plantar arroz e colher abóbora. O plantio é livre, a gente planta o que quiser. E a colheita é obrigatória, né? Entre elas, né, para a gente não estar avançando, mais um minutinho, ele destaca da questão de você se olhar para si mesmo quando ele faz quando ele levam para ele uma pessoa, uma mulher na época, né, adúltera, e perguntou para ele: Jesus, e aí, o que a gente faz com ela? A lei aqui é apedrejamento, ela foi pega em adultério. Aqui na lei tem que apedrejar até a morte. Aí o que você fala disso daí para nós, né? O que você pode falar para destacar para nós sobre essa visão dessa lei? Aí ele parou, olhou para todos eles, aquele grupo de pessoas que estavam ao redor dele, a mulher abaixada. Ele falou: a lei tem que ser seguida, né? Ela pode ser seguida. Vocês vão apedrejar até a morte adúltera. Mas, para mim, só vai apedrejar, quem vai lançar a pedra é quem não tem pecado. Se você não cometeu nenhum pecado, você está pronto para jogar a pedra nela. Agora, quem comete pecado tem que soltar a pedra e ir embora, que é um pecador como ela. Então ele falou, né, de uma forma diferente, né? Eles vão jogando a pedra para o chão e vão todos embora. E a mulher se levanta, ele levanta a mulher e diz: agora, o que eu faço, né? Sigas e não peques mais. Então, é uma observação que a gente tem que trazer para nossas vidas, né? Das questões que envolvem o nosso dia a dia, nossa história da família, na sua vida, que a gente tem que olhar para o outro, que o outro também está em construção. Se ele erra, ele vai ter o direito de se corrigir, né? Isso também cabe para nós. Tá bom, gente? Então, eu agradeço a oportunidade que eu tive hoje aqui na casa de trazer um tema importantíssimo para nossas vidas, né? Que é da vida em sociedade e a vida encarnatória. Gratidão. Obrigado.